Olá pessoal, sou Sandro Bahia, médico. Estamos hoje iniciando o primeiro episódio do podcast Tirando o Jaleco, onde o objetivo é falar de medicina e áreas afins de maneira informal, para que você que não é do sistema hospitalar, do ambiente médico, entenda como é que funciona um hospital, uma UTI, né? Como é que funciona, por exemplo, o sistema pré-hospitalar, SAMU 92, mas num formato de bate-papo. E hoje eu tenho como convidado aqui o meu amigo Wesley Burgos. O nome dispensa apresentações, a quem eu chamo de Tony há muito tempo, depois ele explica por que eu chamo de Tony, né? E eu queria dar boas-vindas a você. Pô, muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? Parabenizar pelo projeto e dizer que eu me sinto muito honrado de estar sendo o primeiro entrevistado seu. Joia. Vamos lá. Me fala aqui, Tony, depois você vai explicar por que eu lhe chamo de Tony. Me fala aqui como é que a medicina entrou em sua vida, por que você fez medicina? Olha, eu tive um exemplo dentro de casa, tenho ainda, né? Que é meu pai. Então, meu pai é médico, talvez seja um dos médicos que esteja exercendo a medicina mais tempo aqui em Vitória da Conquista, mais de 50 anos. E eu cresci e vendo ele atuando, né? Muitas vezes ele teria que sair de restaurantes, de festas que a gente estava, de eventos, para estar indo atender. Ele é pediatra, então ele sempre ficava à disposição dos pais. E aquilo ali me fascinava, né? Ele abrir mão de estar em ambientes de confraternização para exercer o ofício. Aquilo ali, ao longo do tempo, foi me encantando. E eu não tinha dúvida que seria aquilo que eu ia fazer. Na verdade, existia uma outra profissão que eu pensei em fazer, que era, por incrível que pareça, ser piloto de avião. Ah, isso eu não sabia. Acaba que também me fascina, né? A aviação é algo que me fascina. E acaba que as duas profissões têm algo em comum, porque as duas estão cuidando de vidas, né? Uma de uma maneira, uma de outra maneira. Então, respondendo a sua pergunta, foi o exemplo do meu pai. Dizem que internar em hospital traz mais risco do que andar no avião, né? Aí você tem que saber se você fez a escolha certa, né? Verdade, verdade. Estatisticamente, principalmente nos Estados Unidos, tem muito isso, né? Uhum. Há até comparação entre queda de aviões e mortes dentro de hospitais, né? Isso. Bem, eu lhe conheci quando estava migrando o sistema resgate médico para o projeto SAMU 92, né? E aí eu queria que você falasse aí do ambiente pré-hospitalar, né? Como é que você entrou no SAMU 92, a importância do SAMU 92 para você, que eu sei que você é emergencista e intervencionista de alma. Ah, sim. O SAMU 92 eu costumo dizer que foi a porta de entrada para tudo que veio depois dentro da minha profissão, né? Dentro da minha atuação hoje como médico intensivista e emergencista. Eu, até então, não trabalhava com o sistema pré-hospitalar, eu trabalhava só intra-hospitalar, mas, mais uma vez, aquilo ali, vendo a ambulância saindo, a equipe de prontidão saindo, correndo, a ambulância ligando o giroflex, a sirene, e aquela incerteza do que eles iriam se deparar, aquilo ali também me atraía de forma significativa. Então, eu sempre almejava um dia estar atuando. Até dormir e sonhar, eu sonhava fazendo atendimento pré-hospitalar. E aí, um certo dia, eu não me sentia preparado ainda. Uma colega nossa, a doutora Alessandra, que na época era a coordenadora, ela me fez o convite. E aí, naquele momento, eu não pensei duas vezes. Você já atuava lá. E aí, eu decidi encarar. E aí, como foi dito anteriormente, foi lá que abriu as portas, né? Para o que a gente vivencia hoje, né? Principalmente no cenário de urgência, emergência e UTI. Quem trabalha naquela ambulancinha vermelha e branca, vive a essência da medicina. Os médicos que trabalham lá. Que é salvar a vida literalmente, né? E diminuir a grave saúde. Me fala aí, um atendimento assim que chamou sua atenção, que vem à sua mente agora. Todo mundo tem uma história do 92 para contar, todos que trabalham lá. Foram inúmeros, né? Mas tem alguns bem emblemáticos mesmo que ficam na memória da gente para sempre. Um que eu costumo citar, por incrível que pareça, foi um atendimento a qual eu não estava de ofício, né? Eu estava praticando atividade física na Avenida Oliver Flores, e naquele fatídico dia de domingo, estava tendo uma competição de bicicletas, aquelas bicicletas que
são de alta velocidade, com pneuzinho fino, né? Em determinado momento, houve um acidente, né? As bicicletas, elas bateram entre si. E, obviamente, eu acelerei o passo da corrida para ver se estava todo mundo bem. É uma coisa quase que instintiva nossa, né? Uhum. E dos quatro ciclistas que caíram, um não se levantou. Naquele momento, eu percebi que ele estava numa situação mais crítica. Até então, me fazia pensar que tudo era por conta do traumatismo e tal. Quando eu abordei ele, que virei, eu vi que ele estava em parada cardiorrespiratória. Então, naquele momento, a gente usou o protocolo, eu pedi que viesse o SAMU 92 e iniciamos o suporte básico de vida com ele. Eu chamei um irmão dele que estava perto, perguntei se tinha algum parente, que me ajudou na ventilação e eu na compressão. Esse paciente, depois da ambulância, chegou e eu atuei, mesmo de roupa de corrida, junto com um colega médico que estava na avançada. E, felizmente, esse paciente voltou da parada cardiorrespiratória, foi para a UTI e foi um paciente que ficou sem sequela, por incrível que pareça. Ele tinha um mecanismo arritmogênico, que foi o que causou a PCR. Então, foi algo que ficou na memória realmente. Esse atendimento seu ficou famoso na época aí. Todo mundo que trabalha no 92 relembra ele. Vamos aproveitar, deixa aqui, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Fala um pouco da importância do suporte básico de vida no paciente parada cardíaca. Um conceito básico. Eu acabei de citar aqui que se o suporte básico, o que é o suporte básico, né? Basicamente a compressão, né, torácica. Mas se alguém tiver, por um acaso, um dispositivo que possa ventilar o paciente, ótimo. Nesse exemplo que eu citei do ciclista, eu coloquei o irmão para fazer a respiração boca a boca no paciente. Ensinei e ele fez. E graças ao suporte básico, né, as compressões que foram feitas e a ventilação, esse ciclista, nessa situação, ele ficou viável para que o suporte avançado com a chegada da ambulância tivesse eficácia. Então, assim, a gente sabe que em alguns países isso é ensinado nas escolas, né, para as crianças. Tem crianças em países europeus, norte-americano, que sabe atuar, sabe ligar, pedir por ajuda, sabe dar o início do suporte. Então, é fundamental. Não existe suporte avançado sem um suporte básico bem feito previamente, né? Perfeito. É importante ressaltar aqui para os que estão ouvindo, né, que o SAMU 92, ele vai às escolas, faculdades, a locais que têm demanda de pessoas circulando aumentada para ensinar a fazer suporte básico de vida, porque é o que, como o Heller falou, é o que salva a vida numa parada cardíaca. Tem um outro atendimento seu que eu me lembro, que a gente até brinca, né? Que você foi para um atendimento de acidente com múltiplas vítimas na rodovia e quando chegou lá não era tão grave assim, não. Ou até a equipe até sentiu um alívio, né? Mas tinha alguém lá que ficou um pouco tenso assistindo, não da equipe, alguém de fora. E aí fez uma parada e vocês tiveram que reanimar. Conta aí. Tem esse outro. São os dois, né? São do ciclista e esse eu estava de fato atuando, eu estava tripulando a ambulância. Na verdade, foi um acidente na estrada de romeiros e eles estavam todos em óbito, né? Porque eles estavam com muitas roupas em cima da carroceria do caminhão e quando o caminhão tombou, eles ficaram debaixo e morreram, por incrível que pareça, asfixiados. Todos eu peguei cianóticos, né? Então, usando aquele método que a gente usa da triagem por cores, eu separei os óbitos num determinado lugar, na lona adequada, e estávamos atendendo os que estavam vivos, né? E, de repente, um técnico que estava comigo falou, doutor, tem um paciente sentindo mal, justamente no lugar onde estavam os óbitos. E aí eu falei, mas como assim? E aí a gente se deparou com um transeunte que passava na hora pelo acidente e ele, ao se deparar com os corpos, né, no chão, né, na lona, ele teve uma parada cardiorrespiratória e a gente atuou, desfibrilou esse paciente. Mais uma vez, esse paciente voltou, foi para a UTI e sobreviveu. Migrando agora, eu sei que na sua vida profissional, né, na cronologia da sua vida profissional, você migrou do sistema SAMU 92, onde você era um bom emergencista, um bom intervencionista, para a medicina intensiva. Fala aí, como é que foi essa transição, né? E qual a importância da medicina intensiva? Eu sei que nesse meio aí, né, você ainda foi intensivista pediátrico. Sim. Então, fale dessa cronologia aí.
Ó, para você ver, a gente começou numa sequência bem óbvia. Primeiro eu fazia intra-hospitalar emergência, depois eu comecei a fazer pré-hospitalar emergência. E depois eu ficava curioso para saber aqueles pacientes que a gente atendia, como é que tinha sido o desfecho deles, né? Porque a gente deixava no hospital, sabia que os pacientes graves iam para UTI, e eu, por diversas vezes, eu fui visitar UTIs dos hospitais sem trabalhar ainda em UTI, para saber, aquele paciente tal, que foi atendido pelo SAMU 92, ele está aqui ainda na UTI, e aí as pessoas, tá sim, eu posso entrar para ver? Pode e tal. E aí eu queria ver a sequência, né? Vamos dizer assim, o acompanhamento desses pacientes. Então esse foi um dos primeiros motivos para também me seduzir pela terapia intensiva. E o segundo porque o paciente crítico, né? O paciente que está na UTI, ele é um paciente que... eu costumo dizer, né? A medicina intensiva é a especialidade que cuida de todas as outras especialidades com paciente crítico. Né? Isso. Então, isso também me atraía bastante. E o primeiro convite veio, por incrível que pareça, para atuar em uma UTI pediátrica. E aí, eu comecei realmente, como você disse, numa UTI pediátrica. A coordenadora, na época, me fez esse convite, porque ela tinha dificuldade na composição da escala. E eu já dizia para ela que eu tinha interesse de estar dentro do ambiente de terapia intensiva. E aí, nessa brincadeira, acabei ficando 10 anos. Eu, intensivista adulto, 10 anos trabalhando numa UTI pediátrica. Depois, na sequência, eu comecei de fato na UTI adulto. E aí, estou até hoje. São, aí, nesse tempo aí, 16 anos. Isso. Então, você fez o roteiro que se preconiza para trabalhar na terapia intensiva, né? Você adquiriu uma experiência grande em emergência, hospitalar e pré-hospitalar, e depois você, vamos dizer assim, apurou esse conhecimento e foi para medicina intensiva, né? Mas defina para mim aí, o que é medicina intensiva para você, que é a sua especialidade. E hoje você é uma das referências aqui na região sudoeste como intensivista, né? Dê uma definição para o público nosso, né? O que é medicina intensiva para você? A medicina intensiva, para mim, é estar com um paciente que tem várias demandas ao mesmo tempo e que você está dentro de um ambiente que você possa estar atendendo a todas essas demandas. Na minha fala anterior, eu disse que é a especialidade que cuida de todas as outras especialidades no paciente crítico. Então, quando eu trago isso, é que o paciente de medicina intensiva, ele tem várias demandas ao mesmo tempo. Ele não tem só uma demanda respiratória, cardíaca, renal, neurológica. Ele, às vezes, apresenta 2, 3, 4. E esse paciente crítico, ele é um paciente que precisa do suporte adequado e de pessoas preparadas para aquilo ali, né? Então, a medicina intensiva, para mim, é isso aí. É atuar em várias facetas, em várias demandas que o paciente tenha naquele momento crítico. Perfeito. E vamos falar agora, para quem não conhece como é que é a UTI, como é que é a rotina da UTI? A gente recebe naturalmente o médico plantonista, ele vai lá para o plantão, recebe o plantão dele, recebe as informações do plantão e tem um momento muito importante que é o round, né? Explica aí para a turma aí o que é o round. O round é uma etapa fundamental na condução dos pacientes. É algo que é preconizado, né, pela nossa associação, que é a AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E o round é o momento em que se reúnem as disciplinas, aí eu estou falando das especialidades, das diversas profissões dentro da área de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional. E naquele momento ali, paciente por paciente, é discutido, destrinchado, né, do pé à cabeça, e ali em cima do que está sendo discutido, são tomadas condutas para aquele paciente. Então, é uma etapa fundamental dentro do processo. Pronto. E aí no round tem outros profissionais que atuam, que têm a mesma importância do médico lá, como o fisioterapeuta, o psicólogo. Você pode falar um pouquinho, objetivamente, assim, de forma simples, qual a importância de cada um lá no round da UTI? Cada um contribui, né, dentro do seu ofício, né, de maneira fundamental, né? Se complementam, as especialidades se complementam. Como você mesmo disse, não existe terapia intensiva, UTI, sem um trabalho intertransdisciplinar, onde
as disciplinas, elas interagem. Então, assim, cada um tem o seu papel fundamental, né? O fisioterapeuta, ele está ali trazendo informações. Se o paciente, por exemplo, tiver em ventilação mecânica, como é que está a característica daquele paciente, o comportamento daquele paciente. O enfermeiro traz informações valiosas sobre como estão as drogas que o paciente, porventura, está usando. O técnico de enfermagem, que é o profissional que mais fica com o paciente, né? Ele traz informações valiosíssimas, né? Às vezes ele está dando banho no paciente, ele descobre uma lesão que não estava perceptível aos olhos dos demais profissionais, e ele por estar ali, né? O psicólogo, a gente tem cada vez mais, hoje, nos dias de hoje, a presença do psicólogo, porque existe demandas tanto dos pacientes como dos familiares, né? Situações fronteiriças, como diagnóstico de morte cefálica, notícia de má notícias, né? Pacientes que têm diagnóstico de doenças irreversíveis. Uma coisa interessante que com certeza o público que está assistindo a gente quer saber é assim, ó, como é que funciona vaga de UTI? Que eu sei que é um momento para o médico de angústia muitas vezes, né? Porque você às vezes tem uma vaga no UTI, especialmente em UTIs públicas, né? Você tem uma vaga de UTI e tem pelo menos aí 7, 8, 10 pacientes, relatório de pacientes para você avaliar. Como é que é feita essa escolha? Como é que você se sente na hora de decidir por admitir um paciente em detrimento de outros? A gente costuma dizer que a coberta fica curta, né? Você cobre os braços e descobre as pernas. Isso quando a gente fala principalmente de sistema único de saúde, né? Mas a gente tem critérios, né? Eles não são critérios estabelecidos por nós. São critérios estabelecidos pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, junto com a nossa associação, que é a AMIB. E em cima desses critérios de prioridade, de 1 a 5, em ordem decrescente de prioridade, a gente, dentro daquele cenário, a gente tenta fazer a triagem, né? Na verdade, não é uma escolha, é uma triagem. Né? Exatamente. É uma triagem. É um critério técnico, técnico, né? Técnico. Porque se fôssemos seguir esse critério técnico, a gente realmente correria o risco de... É importante que são critérios meramente técnicos, não são critérios pessoais de escolha, como às vezes algumas pessoas imaginam que seja. E assim como eu perguntei do SAMU 92, eu queria que ele perguntar duas situações, 2 atendimentos na UTI que lhe vem à mente, que lhe chamaram a atenção, que marcou você. Que marcou, né? Deixa eu ver. A UTI, o universo ainda é maior, né? Muito, Mas eu já tive que atender, não parente propriamente meu, mas parente da minha esposa, então foi uma situação que foi bem marcante, e você ter que, naquele momento ali, era uma situação crítica, e você ter que separar ali a parte técnica da parte do afeto, né? E naquele momento ali não tinha alternativa nem de delegar a um outro colega, porque era de madrugada, eu estava de plantão, a paciente chegou, então esse foi um momento que me marcou bastante. E o que eu me recordo, acho que é isso aí. São pacientes complexos, né? Exigem muito do profissional médico, da equipe, aliás, de toda a equipe da UTI. E a gente costuma dizer que você, ali no momento do round, você avalia do eletrólito, do potássio, do sódio, até os sistemas mais importantes, cardiovasculares, neurológico, metabólico. Então, exige muito do profissional, obviamente não desfazendo as outras especialidades, mas é uma especialidade que, quando bem exercida, exige muito do profissional. E aí isso me remete à prova da especialidade, que eu sei que é uma prova difícil, né, que exige muito do profissional que vai fazer essa prova, porque ela é feita em 2 momentos, um momento de avaliação teórica e um momento de avaliação prática, onde muitas vezes você é avaliado pelo autor do livro que você estudou, não é assim? Me fala aí como você foi fazer a prova, se você se estressou, como é que foi para você estudar para essa prova? Isso aí eu sei que marca. Tony, acabei que ele chama de Tony, né? Porque você me chama de Tony, eu te chamo de Tony. Aliás, antes de responder essa sua pergunta, eu vou dizer a todos aí por quê, né? Porque chama de Tony, fala aí. A gente estava num momento de confraternização e eu cheguei com a camisa com a gola bem saliente, assim, e você naquele momento falou assim: rapaz, você tá parecendo
Tony Maneiro do Embalo de Sábado à filme Noite. Embalo de Sábado à Noite, de John Travolta. E aí, depois daquele dia, eu não mais chamei você de Sandro, nem você me chamou mais de Wesley, e ficou Tony. E eu acho que esse apelido vai ficar ad eterno. Então, foi exatamente por isso. Para quem não sabia, quem é próximo a gente aí, tá explicado por que é Tony. Mas a prova de título, ela é divisor de águas para quem atua, né, dentro da terapia intensiva. Por vários motivos, né? Ela certifica que aquele profissional, ele preenche os critérios para... a gente sabe que prova, ela é justa e muitas vezes injusta, mas no contexto geral, do formato que é feita, ela certifica, atesta de que aquele profissional, ele realmente está habilitado, ele está qualificado para atuar dentro do ambiente de medicina intensiva. Mas eu costumo brincar que só a gente mesmo, nós somos loucos mesmo, que depois de tanto tempo de formado, se sujeita a passar por um processo de avaliação, né? Eu me recordo que a minha prova, quando eu fiz, foi em Fortaleza, e Fortaleza é uma cidade linda, né? Uma cidade com praias lindas, com parques, com um litoral. O Ceará tem um litoral maravilhoso. E eu passei uma semana em Fortaleza sem triscar o pé na praia. Porque eu fui me preparar para a prova. A preparação foi de segunda a quarta. Quarta teve a prova teórica. Eu fui habilitado aí à prática, que seria realizada no domingo. E de quarta até domingo, dentro do hotel, estudando. E o domingo era um dia, eu me lembro como hoje, um domingo de sol, muito bonito dia em Fortaleza. Eu peguei o táxi na frente do hotel e o senhor falou assim, mas o senhor saindo de roupa, de calça e tal, num sol desse e tal, vindo da Bahia, não vai para querer curtir uma praia e tal? Eu falei, ó, eu vou entrar agora no centro de convenções para me submeter a uma avaliação e só devo estar saindo de lá, isso era 7 horas da manhã, 7 horas da noite. E foi o que aconteceu. Então, assim, mas valeu muito a pena, né, esse sacrifício, né? Porque depois da titulação, como eu falei, várias portas se abrem, várias perspectivas se abrem, né? Isso. Dentro do nosso ofício, te dá as condições de você coordenar um serviço, atuar como médico horizontal diarista em outro serviço, abre várias perspectivas para ensino, né? Então, é uma etapa que é fundamental. Você quer falar um pouco assim, rapidamente, de onde você atua, onde você gosta de trabalhar? Doutor Eric é o coordenador da UTI do Hospital São Vicente, coordena também a UTI do HCC. Fala rapidamente aí sobre onde você atua. Hoje, 90% do meu ofício é ligado à terapia intensiva. Eu dedico aí uns 10% apenas a consultório, né? Porque minha formação é como clínico, depois que eu titulei para médico intensivista. Mas, como você disse, atuo hoje no hospital de base, né? Como médico diarista, coordeno a UTI do São Vicente, coordeno a UTI do HCC, sou plantonista na UTI de Brumado e diarista na de Jiqué. A UTI do HCC foi um momento em que a gente começou a atuar lá no cenário da Covid, né? Você vai se recordar. Sim. E depois a gente acabou vencendo essa etapa e a gente permaneceu lá à frente desse serviço. Pronto. Aproveitando a deixa, né? Fala pra gente aqui, porque eu sei que o que eu vou perguntar agora, todo mundo que está ouvindo aqui presenciou, vivenciou, teve suas angústias, né? Mas, da perspectiva do intensivista, o que foi a pandemia de Covid-19? O começo, o medo de entrar na UTI. Eu costumava dizer para quem trabalha comigo e com a gente, na nossa equipe, né, que a gente estava no olho do furacão. Exatamente. Né? Enquanto todo mundo estava botando máscara e ficando dentro de casa, né, adequadamente para não pegar Covid, não adoecer, a gente ia exatamente para onde estavam os pacientes mais graves. Né? E todos nós, né, nós somos humanos, somos seres humanos, tínhamos medo. Eu me lembro que quando eu ia eu me afastei de minha família, mudei de casa, fiquei morando sozinho por um tempo, né? Porque você não sabia quando entrar na UTI, se uma semana depois, se você ia estar doente, você poderia ser o próximo paciente da UTI. Perfeito. Mas fale aí como é que foi essa angústia. Eu me recordo que quando começou na Europa, eu, por incrível que pareça, tinha acabado de chegar de lá. Né? Coisa de 10, 15 dias depois que eu cheguei, pipocou na Itália e na Espanha, né? E a gente começou a se reunir, não sei se você se recorda, numa cafeteria aqui em Conquista,
para a gente visualizar como é que seria, não tinha chegado nada ainda ao Brasil da forma como foi avassaladora no início lá na Europa. Mas ali a gente já fazia meio que o QG. Eu lembro que você falou assim, ó, esse aqui é o nosso QG. A gente tomava um café na cafeteria de manhã cedo antes de ir para as UTIs e a gente já pensava no como a gente ia agir caso as coisas piorassem por aqui no Brasil e na América do Sul. E realmente, de fato, as coisas pioraram, a pandemia chegou com força, né? Foi o momento mais desafiador, acredito, das nossas profissões, né? Foi um momento, eu tenho 20 anos de formado, você tem mais, foi o momento mais desafiador, né? Isso. E como você disse, a gente, como é a especialidade nossa, e esses pacientes são de UTI, a grande maioria era paciente de UTI, não tinha como fugir do ofício, né? E o nosso compromisso, né, com o paciente crítico, não importa o que ele tenha, né? E o Covid foi mais uma doença que chegou com grandes desafios para a gente. Então, a gente não podia fugir E existia um misto mesmo de medo, né? Medo de pegar a doença, de desenvolver a forma grave, medo de não pegar a doença, mas transmitir para um ente querido, um familiar querido. Então, todos esses medos, eles transitavam por nossa cabeça todas as vezes que a gente ia visitar esses pacientes na UTI. Então, foi um momento muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, um momento de muito aprendizado. Muito. Talvez, eu costumo dizer, nunca houve tanta cooperação entre os membros de uma equipe. Isso. Era o enfermeiro cuidando do médico, o médico cuidando do físico, o físico cuidando do técnico. Sua roupa sua paramentação não está adequada. Nunca existiu isso, né? Isso. Ainda, mesmo que houvesse bactérias multiresistentes, não existia essa preocupação. Então, eu acho que foi um grande legado que a pandemia deixou para a profissão, os profissionais de saúde, né? O cuidado recíproco e o sentido de cooperação, né? Entre os membros da equipe. E foi um momento que a medicina intensiva ficou em evidência, né? Talvez a especialidade mais em evidência no mundo, né? E também um momento em que você observou que dá para se observar que o quanto é importante a especialidade. Porque, por exemplo, no Brasil, a estatística de mortalidade de pacientes em ventilação mecânica era altíssima, em torno de 70%, 80%. E o que diferenciou basicamente a estatística menor da maior foi exatamente o conhecimento em medicina intensiva, porque se abriram muitas UTIs, né, Brasil afora, mas não tinha um recurso humano adequado para preencher as UTIs, vamos dizer assim. Ó, Tony, você foi em cima aí. A gente teve que tratar uma doença nova, a qual a gente aprendeu junto com todos, né? Não existia uma literatura pronta para a Covid, né? Não existia uma regra. Nós fomos descobrindo as coisas em paralelo uns com os outros. Um italiano, de repente, no UTI na Itália, descobria que botar o paciente sem estar em ventilação mecânica, pronado, deitado de bruços, ele teve sucesso. A gente começou a perceber que não precisava entubar todo mundo, né? Que a gente poderia segurar os pacientes com outros dispositivos. Então, o aprendizado, ele foi no mesmo momento. Ninguém trouxe, nem o norte-americano, nem o europeu, trouxe uma receita. Eles também bateram cabeça. Imagine isso para nós que somos especialistas na área. Agora, imagine isso no cenário de ter que colocar profissionais que nunca atuaram em TI, mas que pela demanda de pacientes, eles tiveram que passar a atuar. Isso. Então, foi realmente um momento muito desafiador, em que até os especialistas tiveram dificuldade, né? Por conta da ausência. Daqui mais para frente, eu costumo dizer para os acadêmicos que passam por nós nas UTIs, a minha filha que está na Faculdade de Medicina, que futuramente, provavelmente, se terá uma literatura específica para a Covid, né? Com o que foi mais acerto do que de erro, né? Mas no momento em que nós vivenciamos, não tinha. Não. O resumo vamos dizer assim, do que deveria ser feito ou deve ser feito no paciente com Covid é a velha e boa medicina intensiva à beira do leito. Isso. Né? Por exemplo, em relação à intubação precoce, que se falava tanto, não é para fazer intubação precoce. Para dar intubação quando se deve intubar o paciente, com parâmetros técnicos. E, assim, agora,
meio que aliviar o bate-papo, né? Indo mais assim de encontro à finalidade do podcast, que é Tirando o Jaleco. Me fala um pouquinho aí do seu hobby. O que você faz na hora de lazer? Olha, eu gosto muito de corrida, né? Corrida ao ar livre, né? Eu pratico já desde 2010, então são 13 anos aí. Foi um esporte que eu encontrei muito prazer em realizar. É um esporte que não é caro, basta ter um tênis e a disposição e um lugar bom, né? Ali naquele momento você vai refletindo, né? Como você está, o que você pode melhorar, traçando planos futuros. Então eu gosto muito de corrida, eu gosto muito de música. É uma coisa... Música anos 80, né? Anos 80, rock. Eu sou roqueiro. E eu tenho um hobby que é carro antigo. Eu gosto muito de carro antigo, eu tenho meu carrinho antigo. Eu gosto de limpar ele, cuidar dele e dar o meu rolezinho no final de semana. Quer falar um pouquinho do seu Opala aí? Poxa, meu Opala... Opala também é uma paixão, né? Quando eu era adolescente, meu pai tinha um e eu via os jovens, né, daqui de Conquista passando na porta das escolas e eu falava assim, um dia eu vou ter um Opala desse, um dia eu vou ter um Opala desse. E aí, graças a Deus, eu consegui realizar e hoje eu sou muito satisfeito com o meu Opalão. Dia de sábado o pessoal consegue ver ele andando aí de Opala na Olívia Flores, né? Sábado e domingo, não é isso? Mas quinta-feira eu vou trabalhar. Hoje eu não fui, curiosamente, mas eu selecionei um dia da semana, no caso a quinta-feira, para mim percorrer os hospitais de Opala. Pronto. E aí dentro desse ambiente aí só cabe músicas dos anos 80, né? Uhum. Ele é 1989, então ele só... E toca-fita, viu? Uhum. Não é som de... Digital, não. Digital, não. Eu tenho um toca-fita, fita cassete. Raiz. Raiz. Eu vou ter que te perguntar do seu time, velho. Que é o meu, que não tá no bom momento, mas fala aí do seu time. Poxa, rapaz. É verdade, viu? A gente vê num sofrimento danado, mas o nosso time aqui é o Esporte Clube Bahia. Sou um tricolor de aço, né? Bora Bahia, minha... não tá vivendo um bom momento, apesar as perspectivas eram boas, né? Com a compra do Grupo City, mas eu acho que eles ainda estão se inteirando, não fizeram boas contratações, né? O time, infelizmente, está brigando aí esse ano para não cair, está na zona de rebaixamento no momento, mas surgiu uma nova janela aí de contratações, vamos ver se a gente vai ter melhora nesse segundo turno, né? Mas é bicampeão brasileiro, coisa que o rival aqui da Bahia não é bom nem citar, né? A gente está no cenário nacional e eles não, né? Respeitosamente. E por fim, eu sei que você também é apreciador de vinho, né? Rapaz, tá aí, ó. Foi algo que começou de um tempo para cá, me chamar a atenção, né? Inicialmente eu olhava para o vinho como uma outra bebida qualquer, né? Mas depois eu fui vendo que existem outras coisas por trás de um bom vinho, né? Não é só uma bebida com álcool que vai relaxar você. Não é só do vinho, claro. A gente sabe que a cerveja tem também. Tem todo um preparo para você selecionar, no caso do vinho, qual é a uva. No caso da cerveja, se ela é de trigo, se ela é... né? Mas eu ouvi uma vez um enólogo falando uma coisa interessante, que o vinho, ele é vivo. E de fato é. Por quê? Ele modifica com calor, ele modifica com frio, ele modifica com oxigênio, né? Se tem muito, se tem pouco oxigênio. Ele tem moléculas que interagem com outras moléculas de alimento, por exemplo. Então, assim, isso me chamou a atenção. E eu então comecei a fazer, não sou nenhum expert, mas eu comecei a olhar o vinho de uma outra maneira. E hoje é uma bebida que eu aprecio não só pelo sabor, porque harmoniza bem com determinado alimento, ou porque relaxa, mas é porque tem por trás toda uma ciência, toda uma química para aquele produto chegar à tua taça, né? Até a escolha da taça você tem que fazer da maneira correta. Então, esses bastidores, vamos dizer assim, da produção do vinho é que me atraiu. Legal. Eu acho que com isso a gente finaliza esse bate-papo. Fiquei muito feliz por ter meu amigo Tony aqui no Tirando Jaleco. Tony Maneiro no Tirando Jaleco. Agradeço o pessoal e deixo
o microfone aberto para você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente aí. Poxa, foi um bate-papo muito bom, me senti muito à vontade aqui. Mais uma vez te agradecer por ter sido o primeiro a ser entrevistado por você. Você é um parceiro, amigo de longas datas. Te desejo muito boa sorte nessa nova etapa aí de sua vida, esse projeto seu que era algo que você já visualizava há muito tempo, né? A gente, por diversas vezes em cafeterias, dentro do carro, viajando para visitar as UTIs, você queria falar um pouco de medicina dessa forma, assim, sem jaleco, misturando um pouco hobby, misturando outros assuntos, futebol. Então, boa sorte e me senti honrado de ser o primeiro aqui. Desejo que todas as pessoas aí aproveitem, porque vai vir outros grandes convidados aí, colegas, outras personalidades, para estar trocando ideia com você. Obrigado, Tony. Espero que vocês tenham gostado. Deixem mensagens, né? Sugiram novos entrevistados, né? O programa, lembra vocês que o programa é quinzenal. Eu sou Sandro Bahia e esse foi o episódio Tirando o Jaleco de hoje.